Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar, de fato, a Primeira Guerra Mundial, encerrando aí os trabalhos desse segundo bimestre. Semana que vem vocês têm semana de atividades aí bimestrais, portanto a gente nós não teremos aulas aqui nesse espaço. A gente volta depois de passar a semana de bimestrais. Vamos fechar aqui então, ver o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Na última aula, na quinta-feira, a gente vinha falando a respeito dos tratados de paz que foram assinados no final da Primeira Guerra Mundial. E eu disse a vocês que essa é uma aula-chave, porque se a gente não compreender essa aula, dificilmente a gente consegue compreender a imersão do discurso de extrema-direita, o discurso fascista e nazista, mas o discurso nazista que emerge na Alemanha e se fortalece na Alemanha no final da década de 1920 1930. Recordo a vocês que no momento da assinatura desse tratado de paz, a Alemanha era governada por um social-democrata, o que permitiu que o Hitler e os nazistas que o acompanhavam associassem a submissão da Alemanha nesse momento a essa vertente ideológica, a social-democracia. Então, ele critica com veemência a social-democracia por entender que ela foi responsável por abaixar a cabeça no momento em que a Inglaterra e a França impuseram uma série de restrições à Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes ele foi assinado em 28 de junho de 1919 e ele ficou conhecido na Alemanha pelo termo Ditado de Versalhes e não Tratado de Versalhes. Uma vez que a ideia de tratado ela pressupõe um acordo e pressupõe a ideia do diálogo entre as duas partes, o que não aconteceu. O Tratado de Versalhes ele foi desenhado, ele foi pensado e arquitetado por Inglaterra, França e Estados Unidos e imposto à Alemanha. Por isso os alemães o compreendem como Ditado de Versalhes ou também o descrevem como a paz dos vencedores. Uma vez que ele foi ditado segundo os interesses da Inglaterra e da França. Quais que foram as imposições à Alemanha trazidas pelo Tratado de Versalhes? Primeiro, a restituição do território da Alsácia e da Lorena à França. Esse território tinha sido conquistado pela Alemanha no final do século XIX, nas guerras franco-prussianas, quando a Alemanha então tomou a Alsácia e Lorena da França, interessada nas minas de ferro existentes dentro desses dois territórios. Então, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a devolver esse território à França. A cessão de territórios à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia. Então, a Alemanha teve que entregar parte de seus territórios para a Dinamarca e da Polônia na região mais ao oriente e na região ocidente teve que entregar parte do seu território à Bélgica. Bélgica que praticamente tinha sido dominada pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Cessão à França, ou seja, entregar à França minas de carvão da bacia de Sarre por 15 anos. Essa bacia pertencia à Alemanha. Vou passar para o mapinha aqui para a gente poder ver. Tá vendo aqui? Olha, a região aqui da bacia de Sarre, ela pertencia à Alemanha e era uma importante mina de ferro tinha importantes minas de ferro aqui exploradas pela Alemanha para poder fortalecer aí a questão da indústria alemã. Então a França ela recebeu o direito de explorar durante 15 anos as minas de ferro existentes na bacia de Sarre e no momento em que a França devolve isso para a Alemanha, já praticamente você não tem minério ali mais, os franceses já exploraram praticamente tudo. Isso foi entendido como uma restituição à França de tudo aquilo que a Alemanha havia causado com a guerra e de todas as explorações que ela havia feito no território da Alsácia-Lorena que tinha conquistado da França nas guerras franco-prussianas. A Alemanha perdeu 1/6 de suas terras aráveis, nessa ideia de entregar terras a outros estados, perdeu suas colônias também. 2/5 do seu carvão, que era utilizado na fabricação, nas suas indústrias.
2/3 do ferro, que também era utilizado nessa industrialização, e 7/10 do zinco. Então, boa parte da riqueza utilizada, da matéria-prima utilizada por essas indústrias, a Alemanha perdeu para a Inglaterra e para a França. A Prússia Ocidental, que era uma região que era ligada, então, a Prússia Ocidental que eu estou falando, é aqui a região da Alemanha, ela foi separada da região da Alemanha Oriental, que pertencia, então tudo isso aqui era a Alemanha, antes da guerra, e aqui então ela foi separada pela criação do que nós chamamos de corredor polonês. O corredor polonês ele foi criado para dar um acesso ao mar, uma saída para o mar, para a região da Polônia. A Polônia foi criada com um desmembramento ali do Império Austro-Húngaro. Então, a criação da Polônia levou à necessidade de uma saída para o mar dessa região, que veio aqui com a criação do corredor polonês. Uma região que ela era uma região de grande conflito, porque envolvia interesses da Prússia Oriental, da Alemanha Ocidental e da Polônia. Por isso que a gente acabou criando aquela ideia do corredor polonês, onde uma pessoa passa correndo no meio e outros batendo nesse indivíduo, uma brincadeira muito de mau gosto, mas ela surge dessa ideia de uma região que ela é disputada pela Polônia e pelas Prússias, a Prússia Ocidental e a Prússia Oriental, por isso uma região de conflito. E aqui, na região do porto do corredor polonês, a gente tem a criação do porto de Danzig, que foi um porto que ficou sobre protetorado da Liga das Nações. Ele poderia ser explorado pela Polônia, mas ele ficou sob controle político da Liga das Nações, que era encabeçada aí pela Inglaterra. Portanto, a Alemanha foi dividida ao meio pela criação desse corredor polonês e a criação aqui do porto de Danzig para poder ser explorado pela Polônia e controlado ali pela Liga das Nações. Além disso, o Tratado de Versalhes ele trouxe outras imposições à Alemanha. Proibições, a Alemanha foi proibida de ter aviação e marinha de guerra. Então ela teve que se desfazer de todo o seu arsenal bélico, entregar isso para a Inglaterra e para a França, e foi proibida de ter aviação e marinha de guerra a partir de então. Porque a gente sabe que não aconteceu, isso por uma ausência de atuação da Liga das Nações. A partir da década de 1920, a Liga das Nações ela continua existindo como instituição, mas ela não vai ter uma atuação efetiva. A ausência dessa atuação efetiva da Liga das Nações permitiu que a Alemanha fosse aos poucos voltando a se militarizar e permitiu lá na frente o surgimento com força dessa grande potência que foi a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi proibida de ter um serviço militar obrigatório e o exército alemão foi determinado que o exército alemão poderia ter um número no máximo de 100 mil homens, para evitar que a Alemanha voltasse a criar um novo conflito, o que não foi seguido. A gente vai perceber isso nas nossas próximas aulas. A Alemanha foi obrigada a entregar todos os seus submarinos, os navios mercantes e os marinhos e a sua marinha de guerra para a Inglaterra e para a França. Além disso, ela foi obrigada a entregar também 1/8 de todo o seu gado, materiais de construção, carvão e uma série de outras matérias-primas para garantir a reconstrução dos outros estados europeus. Os beneficiários, os que dividiram essa riqueza que a Alemanha teve que entregar, foram Inglaterra, França e Bélgica. Estima-se que no total das reparações de guerra a Alemanha tenha tido que pagar 33 bilhões de dólares aos vencedores da guerra, a Inglaterra, a França e a Bélgica. Portanto, a Alemanha saiu arrasada da guerra, foi condenada como a grande causadora da Primeira Guerra Mundial e teve que arcar com a reconstrução dos outros estados, no total aí do montante de cerca de 33 bilhões de dólares. Além disso, foi determinado também que a Alemanha deveria desmilitarizar a região da Rhênia, que era a região aqui, se vocês observarem, a região da Rhênia, essa região de fronteira da Alemanha com o Ocidente, a fronteira da Alemanha com a Holanda, a Bélgica e a França.
evitando assim que a Alemanha pudesse agir contra esses países. Então a Alemanha foi obrigada a retirar seus militares dentro dessa região, com receio aí de que a Alemanha pudesse novamente promover um ataque contra a França e a Bélgica. Então obrigou-se ela a desmilitarizar essa região. Além do Tratado de Versalhes, outros tratados também foram assinados ao longo do ano de 1919 e que acabaram modificando as relações políticas e o mapa político europeu. O outro tratado muito importante, além do de Versalhes, é o Tratado de Saint-Germain, que foi assinado em setembro de 1919. De Versalhes foi assinado em junho e o de Saint-Germain assinado em setembro de 1919. O Tratado de Saint-Germain, ele se referiu principalmente ao Império Austro-Húngaro, que também sofreu sanções em função da sua participação na Segunda Guerra ao lado da Alemanha. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro ele foi dividido, dando origem aí a 6 países. O Império Austro-Húngaro foi dividido e deu origem à Áustria. Se a gente voltar aqui no mapinha, vocês vão perceber isso: a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Iugoslávia e a Polônia. Então aqui toda essa parte aqui, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, foi dividida. Olha, a gente tem a Áustria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a gente vai ter aqui a Hungria, a Romênia e a Iugoslávia, que vão surgir do desmembramento aí do Império Austro-Húngaro. E aqui está muito relacionado àquela ideia do presidente Wilson, que a gente falou no início, no final da última aula, que é a ideia da autodeterminação desses povos, que esses diversos povos que estavam ali submissos à autoridade do Império Austro-Húngaro pudessem ter a sua autodeterminação política, pudessem ter a sua própria organização política. E além disso, o Tratado de Saint-Germain, além de estabelecer essa possibilidade, essa divisão aí do Império Austro-Húngaro e a autodeterminação desses povos, o Tratado de Saint-Germain ele impôs também a proibição de qualquer tipo de união desses países que estavam sendo criados com a Alemanha. Então eles foram proibidos de se unir com a Alemanha para evitar o fortalecimento de um bloco nessa região. Além desses tratados, a gente tem outros 3 tratados que também foram assinados no ano de 1919 e que são tratados menos importantes, mas que eu vou passar com vocês aqui, porque em algum momento vocês podem ter podem ser questionados a respeito disso, mas isso aqui não precisa decorar, é só para vocês saberem que existiu. Os mais importantes são o Tratado de Versalhes, 14 pontos de Wilson e o Tratado de Saint-Simon. Além desses tratados, a gente tem o Tratado de Neuilly, assinado também em 1919, em que a Bulgária ela perde territórios para a Romênia, Iugoslávia e para a Grécia. Então a gente está percebendo aqui que esses tratados eles vão reconstruir o mapa, vão repensar o mapa político da Europa. A gente tem também o Tratado de Trianon, que reduziu o território da Hungria, que passou de 350 mil quilômetros quadrados para 90 mil quilômetros quadrados de território. Então a Hungria ela perde território. E o Tratado de Sèvres, que a maior parte do território turco passou para o domínio grego, entendendo que a Turquia, que o território turco ali, por estar relacionado ao Império Turco Otomano e ter participado da guerra junto com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, também tinha que sofrer sanções aí por conta de ter se envolvido na guerra. Quais que são os reflexos da Primeira Guerra Mundial? Quais que são as consequências? O que ela deixa depois dela se encerrar? Primeiro, a degradação dos ideais democráticos e liberais. A gente vai perceber que a Primeira Guerra Mundial,
por ter permitido a emergência de um discurso, conforme a gente falou, principalmente no debate que a gente teve lá na sala do Google Meet, e que vocês também passaram pela atividade de vocês. Em algum momento, ela permitiu ali a ascensão de um discurso relacionado à extrema-direita, de um discurso de valorização da guerra, de valorização desses nacionalismos. Ela acaba permitindo a emergência de um discurso contrário aos ideais de democracia e de liberalismo, e permitindo a emergência de discursos totalitários e de extrema-direita já em 1922, com o surgimento do Partido Fascista dentro da Itália. Então, aos poucos, esse discurso que ele emerge no campo de batalha, associado à valorização do homem, associado à valorização da guerra, associado à valorização de um determinado ideal patriótico, ele vai degradando os ideais democráticos e liberais que vinham sendo fortalecidos desde as revoluções do século XVIII, desde a Revolução Americana, a Revolução Francesa, as revoluções inglesas. Então esses ideais começam a ser questionados. Há o fortalecimento dos sentimentos nacionalistas, quando a gente tem, principalmente, o final da Primeira Guerra Mundial, a ideia de culpabilizar a Alemanha acaba fortalecendo o sentimento nacionalista inglês e francês, por continuar vendo a Alemanha como uma inimiga, mas essa ideia do sentimento do fortalecimento do sentimento nacionalista, ele está relacionado principalmente à Alemanha. Surge dentro da Alemanha um sentimento de revanchismo muito grande, principalmente nos jovens alemães. A ideia de que foram condenados por uma guerra que participaram, mas que a Inglaterra e a França também participaram, tiveram ganhos efetivos e só eles tiveram de pagar a conta. Então isso fortalece um sentimento de ser alemão, de lutar pela Alemanha, de tentar mostrar para o mundo que a Alemanha era capaz de se reconstruir mesmo frente a todas as imposições que lhe foram postas. Isso cria um sentimento, isso gera um sentimento na juventude alemã, que vai resultar no ultranacionalismo dos movimentos totalitários da década de 1930. A Primeira Guerra Mundial, ela teve como reflexo um aumento do desemprego e uma crise econômica profunda nos estados europeus, porque a economia europeia ela se desestruturou, as empresas europeias foram praticamente destruídas, pararam o seu processo de produção para se envolver na guerra. Isso acabou gerando um desemprego muito grande no pós-Primeira Guerra, porque essas empresas levaram tempo para voltarem a produzir, levaram tempo para se reestruturarem. Elas vão levar quase 5 anos. Então a gente vai ter uns 5 anos aí de desequilíbrio econômico, de desemprego nesses países europeus. E como você tem um desemprego, é quase um ciclo vicioso. Você tem um desemprego, as pessoas não ganham salário, não tem como consumir, as empresas não geram postos de trabalho, não vendem, então não geram postos de trabalho. Então essa crise ela vai se aprofundando nos primeiros anos pós-Primeira Guerra Mundial. Aí a gente vai perceber também o progressivo declínio da hegemonia europeia. A gente falou muito disso na nossa última aula. Os Estados Unidos eles ganharam proeminência com a participação econômica, fornecendo produtos para esse mercado europeu. Então a Europa, que antes era hegemônica do mundo, tinha os principais países, as grandes potências, Inglaterra, França, Alemanha. Com a Primeira Guerra Mundial, quando ela esteve envolvida no conflito, ela perde essa hegemonia. No final da Primeira Guerra Mundial, a grande potência ela é os Estados Unidos, não é mais a Inglaterra. Então a gente começa a perceber a queda dessa hegemonia europeia na questão do comércio, na questão da industrialização no mundo como um todo. A gente tem uma modificação no equilíbrio europeu. O continente europeu ele volta àquela situação que a gente tinha antes da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra e a França elas voltam à potência e a Alemanha ela perde o prestígio que tinha ganhado a partir da segunda metade do século XIX.
Como eu disse para vocês, há uma ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, esse é um fator muito importante. E aí, já chamo a atenção para vocês que a Primeira Guerra Mundial, o momento que a gente tem a gestação das duas potências que vão brigar ao longo de todo o século XX praticamente. Os Estados Unidos surgem como potência aqui, explorando esse mercado da guerra, e ao mesmo tempo a gente tem a formação da União Soviética a partir da Revolução Russa em 1917. Então, durante o advento da Primeira Guerra Mundial é que a gente tem o fortalecimento, o surgimento dos Estados Unidos enquanto potência e o surgimento da União Soviética enquanto uma força política significativa que vai se afirmando até a década de 1950, quando então encabeça uma disputa aí que a gente ficou conhecida no mundo como Guerra Fria, que marcou a segunda metade do século XX. A Primeira Guerra Mundial ela marca também o início do processo de descolonização, principalmente na Ásia. Então a gente vai ter alguns países, a Índia começa sua luta por independência, e isso resulta principalmente do enfraquecimento das potências europeias. Essas potências elas têm que se reconstruir, elas têm que se reestruturar no pós-Primeira Guerra Mundial, então elas vão se preocupar com a reorganização interna e vão deixar de lado um pouco as suas colônias, o que permite o surgimento e a emergência de movimentos de independência dentro dessas regiões que eram colonizadas pelos países europeus, e da abertura, da brechas para que esses movimentos ganhem força e se proliferem e consigam uma independência dos seus estados. Há alterações político-territoriais, conforme a gente falou, principalmente pelos acordos que a gente viu aí de desmembramento do território do Império Austro-Húngaro, a reestruturação da região balcânica, o surgimento de vários países, a questão da modificação do próprio Império Turco-Otomano, a Grécia recebendo territórios. Então a gente já tem uma alteração no mapa político europeu. Além disso, além disso, a gente tem a criação da Liga das Nações, que foi uma organização supranacional liderada pela Inglaterra, se eu não me engano, e pela França. Os Estados Unidos não fez parte da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma organização que seria o que hoje é o equivalente à ONU. Ela foi criada para evitar que divergências entre países pudessem chegar a um ponto de se criar uma nova guerra, um novo conflito de proporções como tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Então ela era uma organização que visava principalmente garantir relações diplomáticas e garantir a paz no mundo. Só que a princípio, nos primeiros anos, ela teve uma atuação muito efetiva e logo depois a atuação dela foi inexpressiva, o que acabou permitindo a emergência aí da Segunda Guerra Mundial no mundo. E no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na Conferência de Potsdam, a Liga das Nações vai ser substituída aí pela criação da Organização das Nações Unidas, pela ONU, que foi muito mais atuante do que tinha sido a Liga das Nações. Para encerrar nossa aula de Primeira Guerra Mundial, eu vou terminar com vocês com uma fala do Paul Valéry, que era um intelectual da época, no final da Primeira Guerra Mundial. Ele termina um artigo que escreve dizendo: nós, as civilizações, sabemos agora que somos mortais. O que significa isso? Essa frase ela é muito significativa, porque a frase do Paul Valéry, de dizer que a civilização ela sabe agora que é mortal, ela significa que aquela crença no progresso e na melhoria da humanidade, numa melhoria constante, evolutiva da sociedade, que surgiu no mundo e se afirmou no mundo com o iluminismo, que ganhou destaque com a Belle Époque, ela conhece aqui o seu fim. Porque ela significa que aquela visão positiva do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da racionalidade, que veio acompanhada com o iluminismo, ela não satisfazia mais. Por quê? A Primeira Guerra ela demonstrou que o homem ele é capaz de utilizar a ciência, a tecnologia para se autodestruir. Então, teve-se a certeza de que esse desenvolvimento científico e tecnológico que veio com o advento da racionalização, do desenvolvimento da ciência, que surgiu lá atrás com o iluminismo, ele pode permitir o surgimento de armamento que destrói a humanidade como um todo.
Então, aquilo que a princípio pensava-se que seria só benéfico, que só levaria o ser humano a desenvolver rumo ao progresso, à melhoria, poderia ser utilizado para destruir a própria civilização. Então, essa frase do Paul Valéry, ela é muito significativa no sentido de se saber que a ciência ela leva não só ao progresso, ela leva não só à evolução, mas ela leva também à construção de equipamentos e armamentos que são capazes de destruir a humanidade como um todo. E essa era uma certeza após a Primeira Guerra Mundial, que essas armas de destruição em massa, elas existiriam e elas continuariam sendo aprimoradas e poderiam significar o fim da civilização. Com essa frase do Paul Valéry, eu termino a aula e digo a vocês que eu não quero que essa frase ela fique como uma ideia de que a gente não deva acreditar na ciência. A gente deve acreditar na ciência, mas a gente deve saber que a ciência ela pode ser usada também para a destruição da própria civilização. E isso, com essa certeza, ela vem se construindo ao longo do século XX como um todo. E o ápice dela é, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento das bombas nucleares, das armas nucleares. Mas a gente precisa acreditar na ciência como o principal instrumento que vai fazer com que a gente vença processos como que a gente está vivenciando hoje. A ciência ela pode ser usada, ela pode e deve ser usada para melhorar cada vez mais a nossa civilização, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, tenham uma boa aula, desejo a vocês uma boa semana aí, um bom final de semana, final de semana de estudo, dia de descanso, semana que vem a gente tem as atividades avaliativas. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou lá na sala do Google Meet. Não esqueçam da atividade avaliativa, na pastazinha lá de avaliações. E no mais, obrigado.